Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Maurício. Não esqueça lá de curtir meu vídeo, comentar, assistir a minha página no Instagram ou também me acompanhar no YouTube, tá bom, gente? Bom, depois de algum tempo meio parado, né, nesses tempos de correria, voltando às aulas presenciais, fiquei um tempo sem gravar alguns vídeos, mas não foi porque eu não quis não, é falta de tempo mesmo, né? Então, aproveitando o gancho, que uma aula bem fresquinha, que tem muito a ver com o acontecimento recente, que é a volta do Talibã no Afeganistão. Na verdade, o vídeo que eu vou trazer não fala só sobre a volta do Talibã, mas fala um pouco da cronologia histórica dos conflitos do Afeganistão, que é um país que já passa por intensos conflitos desde o final dos anos 70, né, mais precisamente 79, né, quando teve a invasão soviética, e aí aconteceu uma série de fatos, né, da primeira parte do governo Talibã, que assumiu o país em 96 a 2001, a relação com os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos, que aí culminou a invasão norte-americana no Afeganistão, que durou praticamente 20 anos, né? Na verdade, 11 de setembro vai ser o aniversário dos 20 anos do atentado, né? E outubro, né? E ocorreu então a invasão norte-americana no Afeganistão. Então a aula vai falar um pouco dessa cronologia histórica até então a queda então do governo, digamos que o governo fantoche do Afeganistão e a volta do regime talibã, né? E quais vão ser as consequências do regime talibã, né? Não só no país, né? A gente sabe, né, que o grupo talibã é um grupo que viola severamente os direitos das mulheres, né? Eles fazem uma interpretação equivocada da Sharia, né? Que é o código muçulmano. Então a gente vai falar um pouco disso, o que isso representa, né? Querendo ou não, essa volta do Talibã representa uma derrota norte-americana. Algumas outras potências vai se aproveitar um pouco disso, então o vídeo ele vai falar um pouco disso, sobre a questão da influência da Rússia e a China, que é um país que vai exercer uma influência muito forte, inclusive tanto a China quanto a Rússia reconhecem o governo do Talibã. Eu não vou me alongar muito aqui no vídeo de introdução, né? Tem muita coisa para falar, na verdade, né? Mas isso aí vocês assistam minha aula e qualquer dúvida estarei à disposição, tá bom? Bom, pessoal, seguindo então a nossa aula, né, fizemos aquela breve introdução falando um pouco sobre a trajetória dos conflitos no Afeganistão. Inclusive esse conteúdo também está na minha página Maurício Geografia, só que agora eu vou gravar o vídeo para a gente explicar melhor essa situação do Afeganistão e a retomada do grupo Talibã ao país. Bom, aqui, para a gente iniciar então, aqui tem a bandeira do Afeganistão, certo? É um país milenar, é um país que situa-se na África Central. Alguns especialistas consideram o Afeganistão fazendo parte do Oriente Médio, outros consideram que o Afeganistão faz parte da Ásia Central, perdão, gente. E aqui é uma imagem de grupos vinculados ao Talibã. É um país montanhoso, né? Um país onde o clima é semiárido, é um país montanhoso e devido a esse perfil geográfico interessante, é um país que conseguiu resistir bastante a invasões, né? Então, o Afeganistão é um país que já tem um histórico grande de guerras, né? Teve já a invasão do Império Britânico no Afeganistão, que era uma região estratégica. Bom, teve a invasão soviética, que a gente vai falar também, que também não foi bem sucedida, né? Digamos que o Afeganistão, para os soviéticos, é o equivale ao Vietnã para os norte-americanos, né? Então a gente vai falar um pouco disso, né? A população do Afeganistão é de aproximadamente 34 milhões de habitantes. A capital é Cabul e também é a maior cidade do país, tá bom, gente? Bom, então o mundo assistiu a essa retomada do grupo extremista Talibã no controle do Afeganistão, né? Então a retomada do Talibã no Afeganistão coincide justamente com a retirada das tropas dos Estados Unidos, que era algo que já estava previsto em alguns acordos anteriores, e isso já de outros presidentes, né? Agora os Estados Unidos, quem está no poder é o Joe Biden, mas esses acordos da retirada das tropas já aconteceu no governo do Barack Obama, deu sequência no governo de Donald Trump, inclusive ano passado teve um acordo também. Mas para a gente entender um pouco essa retomada do Talibã, a gente vai ter que voltar um pouco no tempo, voltar um pouquinho a fitinha, né, como os antigos falam, para a gente entender um pouco essa cronologia da origem do grupo Talibã e os conflitos que decorreram durante esse período. Na verdade, foram vários conflitos, né? É um assunto que não é tão simples de explicar não, viu, gente? Então vai demandar um pouquinho de tempo, talvez vai sair um pouquinho de fumaça do cérebro de vocês, mas é interessante para a gente entender um pouco da origem do Talibã, né?
Então, assim, ó, para a gente entender um pouco a questão da origem mesmo do Talibã, vamos então voltar lá em 1979, certo? Então, o ano de 1979 foi um ano bastante interessante, coincide justamente no mesmo ano que estava ocorrendo a Revolução Islâmica no Irã. Então, aí houve uma invasão soviética no Afeganistão para garantir um governo de caráter socialista. Não era bem um governo socialista, mas era um governo pró-União Soviética, né, que estava no Afeganistão. Aqui tem muitas dúvidas em relação se foi ou não foi uma invasão soviética ou se foi uma ajuda soviética ao governo do Afeganistão. Bom, para a gente entender um pouco o contexto, né, só para a gente contextualizar um pouco, a União Soviética estava passando por uma crise política e econômica e temia um pouco, né, porque no mesmo ano já estava ocorrendo a Revolução Islâmica no Irã, certo? Que é a revolução lá que foi a primeira república muçulmana, né, baseada nas leis islâmicas. A União Soviética temia que essa revolução muçulmana no Irã se espalhasse pelo vizinho Afeganistão. E a União Soviética estava com medo de perder essa influência na Ásia Central. E aí por isso que houve essa invasão. Alguns especialistas consideram isso, né? Outros falam que era para manter a sua hegemonia nesse país, que era um país que era pró-União Soviética. Já nos anos seguintes, o que aconteceu? Houve os chamados guerrilheiros rebeldes, que vai ser, digamos, o embrião do Talibã, que vão ficar conhecidos como os Mujahideen, eles tinham bastante apoio dos Estados Unidos e também da Arábia Saudita, né? País também com forte ligação muçulmana. Eles vão fazer a resistência contra as tropas soviéticas, certo? Até que em 1989 as tropas soviéticas retiram-se do país e os mujahideen vão ter bastante apoio, né? Tem até uma imagem ali embaixo, os chamados mujahidins, se reunindo com, então, na época, o presidente de Ronald Reagan, né? Para fazer o enfrentamento com as tropas soviéticas, né? Então, e além dos mujahidins, teve uma outra figura interessante que lutava lá dos mujahidins, que depois, guarde bem o nome dessa pessoa, Osama Bin Laden, tá bom, gente? Bom, aí depois, entre 1989 e 1996, vai haver uma guerra civil na disputa do poder do Afeganistão. Então, o que acontece? O Talibã, é aí que entra o Talibã. O Talibã ele vai ser então o embrião dos mujahidins, né? E vão ter bastante controle, né? Alguns consideram que o Talibã surge em 94, mas na verdade eles meio que já surgiram naquela época, né? Como um grupo extremista muçulmano bem forte no país do Afeganistão. E até então que em 1996 eles assumem o poder do Afeganistão e vão impor então a lei islâmica, né? Uma lei islâmica bem severa. Então vai ser bem diferente do Irã. O Irã já era um país com forte caráter da lei islâmica. O Afeganistão vai fazer uma lei islâmica muito mais severa, né? Baseado no código da Sharia. E inclusive nessas leis islâmicas, as mulheres vão ser extremamente violentadas. Elas não vão poder trabalhar, não vão poder estudar, enfim. Então eles vão impor bastante leis, né, severas a partir disso. Aí o que acontece? Passa-se alguns anos, 2001, quando o mundo entra em choque com os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos, por membros da Al-Qaeda, certo? A Al-Qaeda, para quem não sabe, é aquela organização terrorista que foi liderada então pelo saudita Osama Bin Laden, né? Um mês depois, os Estados Unidos, que vai acontecer? Junto com a OTAN, alguns aliados que fazem parte da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, eles vão invadir o Afeganistão com o pretexto de que o grupo Talibã, que estava assumindo o Afeganistão, abrigava o terrorista saudita, certo? Não só o terrorista Osama Bin Laden, mas outros terroristas, né? Aí no final do mesmo ano, os Estados Unidos e a OTAN conseguem derrubar o regime talibã no país. Eles ainda não conseguem perseguir o Osama Bin Laden, mas eles conseguem esfacelar o Talibã. Na verdade, o Talibã não acaba, ele apenas perde o controle do país, certo? 3 anos depois, o Afeganistão consegue promulgar uma nova constituição, dessa vez sem o embasamento do código muçulmano, em si uma constituição civil, e no mesmo ano se realiza-se a primeira eleições gerais no país. Aparentemente, o Afeganistão, embora seja um país muito pobre, um país devastado por guerras, vai, digamos, ter uma certa estabilidade a partir da presença das tropas norte-americanas e das tropas aliadas. O Talibã ele perde o poder, mas ele não deixa de existir, ele vai continuar fazendo a sua luta armada, porém em menor grau. É importante a gente falar sobre isso para a gente entender, o Talibã acabou? Não, o Talibã não acabou. Ele é como se fosse um gigante adormecido
e volta devagarzinho, tá bom, gente? Bom, passa-se anos, né? 2011 também foi um ano bastante interessante, né? Lembrando que teve outras intervenções norte-americanas, né? Durante esse período, né? No caso ali em 2003 teve a intervenção norte-americana no Iraque. Tem até uma aula minha falando do Oriente Médio, da invasão norte-americana no Iraque, mas não é o foco da nossa aula, né? E aí em 2011, então, as tropas americanas conseguem finalmente capturar e executar Osama Bin Laden. Ele conseguiu se esconder no país vizinho do Afeganistão, o Paquistão. E no mesmo ano, então, o presidente dos Estados Unidos, na época, Barack Obama, começa a anunciar um plano para a retirada gradual das tropas do Afeganistão, com a previsão de retirada total em 2014. Bom, lembra que eu falei que o Afeganistão conseguiu ter uma certa estabilidade? Bom, essa certa estabilidade meio que acaba. O Talibã ele volta a cometer vários atentados durante esse período. Teve até um atentado à embaixada norte-americana, vários atentados, né? E mesmo com esse enfraquecimento, o Talibã ele começava a comandar algumas regiões mais remotas, aquelas regiões que ficavam afastadas, longe de Cabul. E ele começou a realizar várias séries de atentados, ou seja, para mostrar que o grupo estava ainda forte. E ele estava querendo retomar de novo o poder. E um desses atentados ficou bastante, chocou inclusive a comunidade internacional, foi uma tentativa de homicídio contra a estudante e ativista Malala Yousafzai, certo? Inclusive essa estudante, ela lutava muito pela educação, principalmente pelo empoderamento das mulheres, né? E, enfim, graças a Deus ela conseguiu estar viva, né, para contar essa história. Atualmente a Malala mora com a sua família na Inglaterra. Então essas ocorrências mostrou que os Estados Unidos percebeu que não dava para retirar ainda as tropas norte-americanas do Afeganistão, senão o país poderia perder o controle e ocorreu o que aconteceu anos antes, com a volta do grupo Talibã. Então no mesmo ano, então o Barack Obama ele vai meio que refugar da ideia de retirar as tropas, certo? Ele consegue uma parte vai sair do país, mas ele ainda vai garantir pelo menos o mínimo para tentar garantir uma certa segurança, né, no Afeganistão. Bom, durante esse período, então, né, 2014, passa-se um pouco antes, né, eu estou avançando um pouco, né, teve outros acontecimentos, mas eu não quero me alongar muito na aula, porque tem muita coisa, se eu for falar do Afeganistão, talvez eu possa levar umas 3 horas para discutir sobre isso. Mas só para a gente tentar ser um pouco mais resumido, né, passa-se anos, né, o Talibã vai ganhando força de novo no Afeganistão, realizando vários atentados terroristas, né, durante esse período, né, entre 2014 e 2020, já com o Trump na presidência, os Estados Unidos e o grupo Talibã eles tentam assinar um acordo de paz. Por quê? Porque o Talibã esses atentados começam já a preocupar o governo local do Afeganistão. Opa, mostrando que o Talibã estava vindo cada vez mais forte. Então eles tentam assinar um acordo de paz em Doha, né, capital do Catar, com a retirada das tropas totais do país. Em compensação, o Talibã não atacaria as tropas, né, norte-americanas. Ao mesmo tempo, o governo afegão, no mesmo ano, se não me engano, ele também tentou fazer uma divisão de poder com os talibãs, ou seja, teria um governo civil no Afeganistão, porém eles iam fazer acordos, né, com o Talibã, para que era um acordo para que diminuísse essa escalada da violência, porque de novo o Afeganistão acaba essa estabilidade no Afeganistão, o Afeganistão volta a ter vários atentados, começa a ter de novo esse pânico, né, pela volta do Talibã, homicídios, atentados, enfim. Então o governo local tentou fazer um acordo com o Talibã para que isso diminuísse, certo? Aí chega 2021, quem está no poder, no presidente dos Estados Unidos, é o Joe Biden, certo? Então já houve aquele acordo ano antes com o Trump, dizendo que ele ia retirar as tropas norte-americanas no Afeganistão, e embora o Joe Biden fosse de outro partido diferente, ele deu uma continuidade ao que o Trump já tinha prometido, né? Retirar as tropas norte-americanas no Afeganistão, certo? Então ele anuncia em maio de 2021 a retirada total das tropas. A ideia, na verdade, da retirada era um ato simbólico, né? Seria o dia 11 de setembro, data que marcaria os 20 anos dos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos, certo? Porém, durante esse mesmo período, né, o Talibã ele começa a assumir as principais cidades do país, ou seja, ele começa a assumir as bases do governo, promovendo vários atentados e começa a assumir os controles das principais cidades, ou seja, mostrando que o Talibã para assumir de novo o governo do Afeganistão era questão de tempo, certo?
Então o Talibã se aproveitou um pouco desse enfraquecimento do governo local, certo? Na verdade, muitos consideram esse governo, vários governos que assumiram, né, durante esse período, o governo fantoche, né? Porém, eles se aproveitaram, né, dessa gradativa retirada, né, das tropas norte-americanas e também da OTAN, e para poder conquistar essas cidades. Até então que recentemente, fresquinho, dia 15/8, eles assumem o controle da capital Cabul, dissolvendo totalmente o governo do Afeganistão, ou seja, oficialmente o Talibã volta ao poder do país, certo? Então, é um acontecimento interessante, bastante preocupante, né, para a comunidade internacional, mas aqui mostra então que o Talibã está de volta, certo? Então aqui mostra aqui um dos carros do regime Talibã assumindo as principais cidades. Aqui mostra aqui um mapa, esse mapa é bem interessante, mostra mais ou menos no período de 3 a 4 meses o quanto que o Talibã começou a assumir as principais cidades do país até chegar à capital Cabul, capital do Afeganistão. Então aqui tem o mapa de 13 de abril, né? Algumas cidades que o Talibã já estava assumindo. O que está em tons de rosa é os locais controlados pelo Talibã e o vermelho os locais controlados pelo governo. E a outra parte que está em cinza é o território em disputa. Então 13 de abril mostra que o Talibã já estava assumindo boa parte de algumas regiões do Afeganistão, e até o dia 14 de agosto, na véspera, né, da tomada de Cabul, aqui mostra as cidades que o Talibã já estava assumindo, ou seja, praticamente todo o país, certo? Então a imagem ao lado mostra exatamente a evolução, né, da ofensiva do grupo Talibã no país. E aqui tem uma cena simbólica, dia 15 de agosto, a imagem do grupo Talibã assumindo a sede, o palácio do governo em Cabul, capital do país, né? É uma imagem bem forte, né? Teve outras imagens fortes, como a questão das pessoas tentando entrar no avião para fugir do país, né? Temendo a volta do grupo Talibã, né, gente? Bom, dando essa pequena cronologia, não sei se eu fui claro com vocês, né? Tinha bastante coisa para falar, mas dentro dessa cronologia, né, de conflitos, da origem do Talibã até a sua volta, então a gente precisa entender um pouco as consequências. Quais que vai ser as consequências dessa volta do Talibã? Na verdade, ainda a gente não tem um futuro certo, né? Bom, o Afeganistão é um país, além de ser um país devastado por guerras, é um dos países mais pobres do planeta. É um país que carece muito de recursos, né? Seja recursos econômicos, recursos sociais. A crise humanitária no país é uma das mais graves desse século. Talvez só não seja pior do que da Síria, né? Que é outro país que também enfrenta uma guerra civil bem grave, certo? E outros países também da África, né? Mas está entre os países que mais enfrentam essa grave crise humanitária, né? Do ponto de vista financeiro, a guerra do Afeganistão, ela se tornou uma guerra das mais caras, né, e duradouras da história, inclusive para as tropas norte-americanas, né? Então a retirada das tropas dos Estados Unidos do país evidencia uma derrota, não digo na luta contra o terrorismo, mas na luta mesmo, né, para manter a paz, né, nesse país. Então a tentativa norte-americana digamos que não houve sucesso. Podemos dizer que há uma derrota dos Estados Unidos, digamos, de quase na mesma proporção do que ocorreu no Vietnã, há alguns anos atrás. Não se sabe como é que serão as consequências da volta do Talibã ao poder, mas essas imagens de milhares de civis tentando fugir do país mostram o desespero da população local. Bom, o que fica talvez do Talibã, o Talibã vai ser terrível para a população local, mas principalmente para as mulheres, né? As mulheres sentiram muito, né, essa questão da volta dos talibãs. Então, esses direitos que as mulheres conseguiram conquistar durante esses anos, elas temem perder, né, com a volta do grupo radical talibã, né? Bom, agora a partir da derrota, digamos que da derrota dos Estados Unidos, a saída das tropas norte-americanas e aliadas, dos Estados Unidos, como é que vai ficar o futuro e o interesse das potências globais? Bom, gente, o Afeganistão é um país do ponto de vista estratégico muito importante. Não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista econômico, certo? E, enfim, nesse jogo geopolítico, dois países, duas superpotências já admitem um governo novo no país, que é a Rússia e a China. Então vamos falar um pouquinho da China e depois vamos falar um pouco da Rússia. O que esses dois países têm a ver com a volta do Talibã? Bom, na verdade a China ela deseja reconhecer, né, o governo do Talibã, ter uma relação amistosa,
certo? Com o Afeganistão por dois motivos. Aqui eu acabei esquecendo de colocar, mas eu já vou falar sobre isso, tá bom, gente? Talvez o motivo mais claro da volta da China seja o motivo econômico, certo? Porque assim, ó, o governo de Pequim tem bastante interesse nas reservas de cobre, né? O Afeganistão não chega a ser uma potência comparado com os vizinhos do Oriente Médio em petróleo, em gás naturais, mas tem algumas questões bem interessantes aqui, que a questão das reservas de cobre, outros minerais importantes principalmente para as indústrias, né? Outro objetivo também econômico da China seria algo em relação a China está querendo exercer uma influência maior do Oriente Médio. A China exerce influência em várias partes do mundo, mas deseja aumentar mais ainda essa influência do Oriente Médio. O Afeganistão é uma porta de entrada para esse aumento da infraestrutura no Oriente Médio. Então, o Afeganistão estaria entrando na rota da seda do país, ou seja, a China pretende, a partir desse esfacelamento, né, já que não tem as tropas norte-americanas, trazer infraestrutura para o Afeganistão, para que o Afeganistão seja uma rota comercial para a China. Essa é a ideia da China, né? Então, o Afeganistão ele faz fronteira, por exemplo, com a Ásia Central, no Oriente Médio, então é um lugar muito estratégico para os interesses de Pequim. Mas tem também um interesse político, certo? Que eu acho que é interessante também falar sobre isso, que a China deseja manter uma relação boa com o Talibã, porque eles temem que a influência do Talibã influencia numa província que fica bem no extremo oeste da China, que é a província de Xinjiang, que é uma província que tem uma minoria muçulmana, que inclusive ele é uma província que faz fronteira com o Afeganistão, é uma província separatista, né, da China, igual é o que acontece com o Tibete. Então a China tem um pouco essa influência, então para eles é melhor ser amigo do Talibã para que não haja melhor ser amigo do que ser inimigo para que não haja essa influência do Talibã nessa província rebelde da China, certo? Então aqui tem até uma imagem que é interessante, que mostra o ministro das Relações Internacionais da China com um dos membros do Talibã em Tianjin. É interessante essa imagem, que essa imagem foi em abril, quando o Talibã ainda não estava assumindo o Afeganistão. É importante a gente lembrar disso. Isso aqui é uma imagem na cidade de Tianjin, que é uma cidade que fica na China. Na verdade, ocorreu em julho desse ano essa imagem. Então é importante a gente sempre analisar sobre isso, tá bom, gente? Bom, e a Rússia? O que tem a ver a Rússia com o Afeganistão? Bom, a gente viu anteriormente que a antiga União Soviética tentou invadir o Afeganistão sem sucesso. A Rússia ela tem dialogado também com o regime do Talibã. Inclusive, há um boato muito forte que os russos estavam armando a população talibã alguns anos anteriores. Inclusive, o próprio Estados Unidos acusou os russos de estarem armando o Talibã, certo? Mas o que acontece? A Rússia é um país que tem bastante influência nas ex-repúblicas soviéticas. Ali tem até um mapa que mostra isso, né? O Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão eram países que faziam parte da antiga União Soviética. Então a Rússia ainda tem bastante influência, mesmo com o fim da União Soviética, a Rússia tem muita influência nessa região. E o Afeganistão também é uma rota estratégica, principalmente para um país que tem grandes reservas de gás natural, que é o caso da Rússia. A Rússia deseja expandir essa influência para o Oceano Índico. O Afeganistão não tem saída para o mar, mas ele fica próximo ao Oceano Índico, né? Ele fica próximo ao Paquistão, próximo à Índia, que são áreas onde está o Oceano Índico, certo? E a estratégia então do governo do Putin é também estabelecer essa boa relação com o Talibã, também com o objetivo de frear o avanço do regime em outros países. Então a Rússia também teme que essa volta do Talibã influencia também os fundamentalistas que tem nessas ex-repúblicas soviéticas, né? Essas ex-repúblicas soviéticas têm em sua maioria a população muçulmana e também tem grupos radicais fortes, então a Rússia teme essa influência do Talibã. Então a Rússia, segundo o governo de Moscou, é melhor ser amigo do Talibã e frear um pouco essa influência deles, do que ser inimigo. Porque se a gente for inimigo, pode ser que o Talibã queira influenciar outros fundamentalistas, né? Inclusive a Rússia tem dialogado até com alguns outros países, como é o caso da Turquia. Mesmo a Rússia sendo um rival da Turquia, devido a outras disputas, né? Inclusive tem uma aula minha que fala sobre a disputa ali na região de Nagorno-Karabakh, entre a Armênia e a Azerbaijão. Apesar de a Rússia ter uma relação tumultuada com a Turquia, eles têm dialogado bastante. Também com o Paquistão e Irã, que são vizinhos do Afeganistão,
para que eles aceitem o governo do Talibã, mas ao mesmo tempo eles tentem botar um freio, né? Para que o governo do Talibã seja diferente do que ocorreu alguns anos atrás. Seja um governo menos radical, um governo mais contido e que não prejudique os interesses políticos na região, que é uma região considerada muito estratégica do ponto de vista da Moscou, né? Aqui tem até um mapa explicando um pouco disso, né? O Irã é um país que também tem um regime islâmico forte, porém a maior parte do Irã é xiita. O Afeganistão, os talibãs, é um grupo radical sunita. Então o Irã ele quer evitar que extremistas sunitas entrem e operem em seu território. Aqui mostra que eu não vou falar muito de outros interesses, mas mostra um pouco que como que o jogo de tabuleiro mostra como que o Afeganistão é importante do ponto de vista econômico e geopolítico, né, nessa região. Tá bom, gente? Bom, foi bastante coisa para falar. A aula acabou se alongando um pouco. Espero que vocês tenham gostado desse resumo, né, da cronologia. E vamos esperar as cenas do próximo capítulo para ver o que vai acontecer com o Afeganistão daqui a algum tempo, tá bom, gente? Olá pessoal, espero que vocês tenham curtido a minha aula, que fala sobre então a volta do regime talibã, né, a cronologia histórica, né, sobre os conflitos no Afeganistão. Foi uma aula interessante, né, foi uma aula bastante atualizada. Né? E de volta aqui gravando os vídeos no meu canal no YouTube e também divulgando conteúdo na minha página do Instagram. Bom, vamos acompanhar, né, o que vai acontecer agora, né? Bom, a gente sabe que algumas cenas foram bastante horrorizadas, né? O que aconteceu ontem no aeroporto de Cabul, capital do Afeganistão. Então mostra o quanto que a população está preocupada e como essa crise no Afeganistão não é só uma crise política, né? Mas também uma crise humanitária. Tanto é que o Afeganistão ele é o segundo país que mais tem refugiados pelo mundo, né? Só fica atrás da Síria. Se não me engano, são 4 milhões de refugiados afegãos no mundo. Né? Eles estão principalmente, na verdade estão espalhados pelo mundo, mas eles estão bastante concentrados nos vizinhos de Irã e no Paquistão. Então agora é acompanhar, né, essa sequência desse xadrez político e como vai acontecer agora, né, com essa volta do regime talibã, tá bom, gente? Bom, era isso. Desejo uma ótima semana a todos e que vocês fiquem bem, tá bom, gente?